capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos dar hoje uma leve pausa no Evangelho de Marcos. Se Deus assim nos permitir, no domingo que vem nós retornaremos ao Evangelho de Marcos. Filipenses, capítulo de número 4. Versículo de número 10 diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu, ou renovastes, o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Querido Deus, como somos gratos pelos registros que temos da Tua palavra para nós ainda hoje. Muito obrigado, Senhor, pois ela é a espada de dois gumes. Ela penetra profundo e vai na divisão da alma e do espírito, que vai, ó Deus, na divisão entre o coração, ó Deus, as juntas, as medulas. Nós te louvamos, ó Deus, por tua misericórdia, por tua benignidade. Te louvamos porque o Senhor é Deus que fala. É Deus que responde ao teu povo. E nós precisamos ouvir esta palavra hoje à noite. Em nome de Jesus nós te agradecemos e assim digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Irmãos, o que faz da história de homens como Estevão, que foi apedrejado até a morte, Paulo, que foi decapitado, Policarpo, discípulo de João, que foi queimado vivo, John Hus, que também foi queimado vivo, homens como John Bunyan, que passou 12 anos preso na Inglaterra porque pregou a palavra. Richard Wurmbrand, que passou 14 anos preso na Romênia debaixo do regime comunista. Enfim, dos grandes mártires da Igreja de Deus. O que faz a história desses homens ser sempre admirável e inspiradora? Havia um segredo que adornava a vida desses homens. Um segredo que coroava a sua fé. Este segredo foi o que um escritor puritano do século XVII chamou de joia rara. E essa joia rara, ele disse que é o contentamento cristão.
Este foi o segredo com o qual eles desfilaram entre masmorras, espadas e fogueiras. E esta será a nossa busca hoje, a de aprendermos com Paulo, no texto que nós lemos, sobre este segredo, sobre esta joia que é o contentamento cristão. Porque quando Paulo já estava perto de sua morte, ao escrever essa carta no ano 61 depois de Cristo, ele diz que possui esta joia, que possui este contentamento. Como vimos no versículo número 10, Paulo escreve para aqueles irmãos a fim de agradecê-los pelo cuidado que tiveram com ele, enviando-lhes certos suprimentos, tanto em tempos passados, quanto naquele tempo presente. Então Paulo vai tomar 10 versículos para agradecer esses irmãos. Paulo tem o cuidado, irmãos, de dizer que, apesar dele estar preso, apesar da sua condição ser uma condição de necessidade, os irmãos não deviam desanimar por essa razão. Não deviam desanimar com o fato dele estar preso. Por quê? Porque o seu contentamento, o vigor da sua fé, a alegria do seu coração, a felicidade da sua alma, não era determinada por nada disso. Paulo diz, no versículo 10 aí, que ele não está falando isso por causa da pobreza, porque está em necessidade. Não é o caso. Havia se passado 10 anos desde que Paulo visitou a cidade de Filipos pela última vez. E agora ele está preso em Roma. No ano 61 aqui, ele está preso em Roma. E Paulo diz que eles, no versículo de número 14, que eles fizeram bem em se associar a ele nas aflições. Todavia, mesmo que eles não tivessem se associado a ele nas aflições, como cristão, Paulo não entraria em desespero. Paulo não entraria em pânico. Por quê? Porque havia um segredo que ele aprendera e que muito lhe servia nessas horas de dificuldade. Existe uma versão chamada Nova Versão Internacional, que ela traduz o versículo 12 da seguinte forma: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo. Paulo usou aqui uma linguagem das religiões de mistérios da Grécia, onde os iniciados iam com o tempo sendo iniciados, admitidos àquele mistério ia sendo revelado a eles ao passar do tempo. Então ele está dizendo aqui que ele já foi iniciado, que ele já foi admitido ao mistério e aprendeu o segredo, e agora está aqui transmitindo esse segredo do contentamento cristão a todos que foram também iniciados na fé cristã na igreja de Filipos. E Paulo, irmãos, faz isso levando aqueles irmãos a discernir o que é o contentamento cristão. A discernir o que é, mostrando que alguém só é realmente feliz quando está contente. Enquanto houver descontentamento, não há felicidade. Enquanto houver descontentamento, não há felicidade completa. Então Paulo está ensinando àqueles irmãos algumas lições importantes, as quais nós também devemos aprender, para viver contentes em qualquer situação. E aqui, irmãos, é que é complicado. Viver contente em qualquer situação. Em qualquer situação. Quer seja boa, quer seja ruim. Então, quais são essas lições? Então, anote aí. Em primeiro lugar, a primeira lição: aprenda a não ser controlado ou governado pelas circunstâncias.
aprenda a não ser controlado ou governado pelas circunstâncias, quer sejam elas boas, quer sejam ruins. Como assim, pastor? Venha comigo para o versículo número 11, por favor. Veja comigo. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Outra tradução diz: em toda e qualquer circunstância. Aprendi a viver contente. O que aconteceu aqui é que Paulo chegou a uma determinada condição de sua vida de independência das circunstâncias. Ele alcançou um padrão de contentamento tão alto que as circunstâncias não mais o atingiam. Quando Paulo usa essa palavra contente, no grego essa palavra é autarkes, e ela significa autossuficiência, ou seja, ter independência das circunstâncias, acontecimentos ou condições. É como ter suficiência em si mesmo. É isso que essa palavra significa aqui. Paulo está dizendo então que aprendeu a viver contente, ou seja, a ser autossuficiente. E a gente vai ver que esse autossuficiente não depende apenas das suas forças, de certo modo, mas isso vai ficar para mais à frente. O que ele está dizendo aqui é que ele vive de um modo independente das circunstâncias, independente de acontecimentos ou de condições que lhe rodeiam. Por exemplo, quando Paulo visita a cidade de Filipos, no processo de estabelecer uma igreja ali, em Atos capítulo 16, a Bíblia Sagrada diz que ele é preso, tá? Ele e Silas, e eles são presos, porque eles expulsaram o demônio de uma jovem, e essa jovem, ela dava muito dinheiro aos patronos dela. Ela era abusada por certos vigaristas religiosos. E quando Paulo estava na prisão, no versículo 25 do capítulo 16, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. Como pode alguém preso louvar e cantar a Deus? Por pregar o evangelho. Como pode? Porque Paulo já vivia independente. Não era mais as circunstâncias que controlava Paulo. Era Paulo que controlava as circunstâncias. Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre como ele vivia com um espinho na carne. E apesar de viver com um espinho na carne, ele continuava servindo a Deus do mesmo jeito. Quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 6, ele denuncia os falsos mestres que tratavam a piedade, a santidade apenas como fonte de lucro. E junto a isso, Paulo faz uma denúncia. Que denúncia é essa? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. A primeira denúncia que Paulo faz é o seguinte, veja. Primeira carta de Paulo a Timóteo, versículos número 6 a 8. Irmãos, esqueceram só de trazer minha água aqui, ó. Primeira Timóteo 6, do 6 ao 8, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha o que Paulo está dizendo, versículo 6. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: Timóteo, aprenda a viver independente das circunstâncias ou condições. Ser autossuficiente quanto a essas questões, porque grande ganho é a piedade com contentamento. Você já tem com o que se vestir, tem o que comer, esteja contente. Esteja satisfeito. Esse era o segredo, irmãos. O segredo deles, dos grandes cristãos do passado. Quer ver outro exemplo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo número 12, por favor. Vamos ver isso agora na vida de Pedro. Atos capítulo número 12. Versículo 1 a 6. Atos 12, 1 a 6. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar,
mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães asmos sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Obrigado, irmão Severino. E assim Pedro estava guardado na prisão. Olha onde Pedro estava, na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Pergunto: como pode alguém dormir sabendo da tragédia que vai vir sobre ele no outro dia? Que no outro dia ele seria também passado a espada. Qual foi o segredo de Pedro? Contentamento cristão. Ele estava contente em toda e qualquer situação. Você vê Pedro reclamando aqui? Você vê Pedro murmurando? Você vê Pedro se lamuriando diante de Deus? Ah, Senhor, eu te sirvo, eu sou teu servo, e tu vai me deixar morrer assim? Você vê? Não. Sabe como é que Pedro está? Dormindo, tranquilo, super tranquilo. Por quê? Porque ele tem o contentamento cristão. O segredo é este: o vigor da fé desses homens independia das circunstâncias. Eles não eram controlados pelas circunstâncias. Eles sabiam que, pior que fosse a situação, o máximo que poderia lhes atingir era o corpo e não a alma. Porque se pode matar o corpo, mas não se pode matar a alma. Eles sabiam disso. E a alma deles pertencia a quem? A Deus, a Cristo. Então ninguém podia arrebatá-los das mãos de Cristo. Eles desfrutavam da maturidade de ser independentes das circunstâncias, de não terem suas emoções e sentimentos governados e controlados pelas circunstâncias, pelas condições. Não! É isso que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, que o cristão é alguém que não pode ser guiado pelas circunstâncias, qualquer que sejam, que ele precisa ser superior a elas, assumir o controle, não se deixar abalar ou exaltar pela situação. É aquilo que Jesus disse: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber ou vestir. Todavia, permita-me antes de mais nada fazer algumas observações negativas sobre essa questão do contentamento cristão. A primeira observação é que o contentamento cristão, ele não é uma espécie de estoicismo, onde você não se importa com as circunstâncias. O que é o estoicismo? Escute. Os estoicos eram um grupo de filósofos, discípulos de um grego chamado Zenon. Esse filósofo ensinava que você deve viver de modo totalmente indiferente às coisas da vida, absolutamente indiferente, não se sentir atraído por nada, ser absolutamente indiferente, a ponto de, se alguém quebrar o seu braço, você só tem um braço quebrado e pronto. Algo completamente indiferente, sem se envolver com a vida. Essa era a ideia dos estoicos. Já ouviram uma música que ficou muito famosa num passado recente, que dizia assim: tô nem aí, pode falar da minha vida que eu não tô nem aí. Lembra dessa música? Pronto, isso aí é o princípio do estoicismo. É a pessoa não estar nem aí para nada. Não é isso que Paulo está ensinando aqui, certo? Não é isso que o Evangelho está ensinando aqui. Não é o contentamento cristão. Outra coisa que a gente deve considerar é que o contentamento cristão, ele não é uma espécie de sedativo social. Ele não é uma espécie de Rivotril social. Como assim? Que o cristão é alguém alienado da vida, que não se interessa por política, aborto, pobreza, fome, AIDS, violência, tráfico de drogas. Que o cristão é alguém que não está nem aí para essas coisas.
Não, isso também não é o contentamento cristão. Isso não é o contentamento bíblico. O cristianismo bíblico não prega isso, certo? Muito bem. Há quem diga que o cristianismo bíblico é um atraso para o progresso da humanidade, porque as pessoas, elas são ensinadas no cristianismo bíblico a suportar toda e qualquer situação, por mais injusta e infame que seja, sem reclamar. Também não é isso. Isso não é o evangelho. Em lugar algum a Bíblia diz que se nascemos na pobreza ou na miséria, devemos morrer na pobreza e morrer na miséria, pois a gente foi criado assim. Não. Isso aí é o hinduísmo que prega. O hinduísmo ensina as castas. Se você nasceu nessa casta, então você vai morrer nessa casta. Ou seja, se você nasceu Gabriela, vai crescer Gabriela, viver Gabriela e morrer Gabriela, sempre assim. Não, isso aí não é o evangelho. Não é o cristianismo. Inclusive, um pregador chamado Martin Lloyd Jones, ele ensinou o seguinte: se podemos melhorar nossas circunstâncias por meios legítimos e justos, certamente devemos fazê-los. Mas se não pudermos e tivermos que permanecer numa posição difícil e penosa, não devemos permitir que ela nos governe, nos controle, nem que nos desanime. Não devemos permitir que essa situação determine nossa alegria ou miséria. Pois bem, irmãos, é isto que Paulo está dizendo o tempo todo aqui, que o cristão é alguém que não deve chegar, que não deve viver controlado, governado pelas circunstâncias. Governado quer seja pela fome, quer seja pela fartura, quer seja pela riqueza, quer seja pela pobreza, por nada disso. O que Paulo está ensinando aqui é que nós devemos chegar a um nível de maturidade onde nós tenhamos o controle sobre essas circunstâncias. Sejamos livres dessas circunstâncias. Então Paulo vai ratificar o seu argumento no versículo número 12. Volte comigo para Filipenses capítulo 4, por favor. Veja comigo o versículo de número 12. O que significa não ser governado pelas circunstâncias? Significa isso aqui, ó. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Então perceba bem, observe isso aqui. Paulo, ele traça um contraste marcante das situações. Ele diz que sabe ir do céu ao inferno. Ele diz que sabe ir do bom ao ruim, do quente ao frio. Ele tem experiência em todas as circunstâncias, já foi experimentado nisso, mas que nada disso tem controle sobre ele. Nada disso tem controle sobre as suas emoções, sobre o seu coração. Nada disso tem controle sobre o seu espírito. Ele sabe estar humilhado e honrado, mas isso não altera a essência de Paulo. Não altera. Pergunta aos irmãos: o que é mais difícil? É ter escassez ou ter abundância? O que é mais difícil? É ser honrado ou ser humilhado? É ter fartura ou fome? O que é mais difícil? E eu digo a vocês que as duas situações são altamente perigosas para o cristão. Como assim, pastor? Altamente perigosas para o cristão? Como que alguém ser honrado? Como que alguém ter fama? Como que alguém ter em abundância? Isso pode ser perigoso. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Irmãos, em nossa cultura triunfalista, alguém contente, alguém independente, alguém autossuficiente, satisfeito, é alguém rico. É alguém que tem muito dinheiro, muito poder, muita fama, mesa farta, cartão de crédito ilimitado, carro do ano, casa na praia. Para nossa cultura, alguém feliz é alguém assim. E aí surge um problema. É que
é muito difícil para uma pessoa rica, que se diz cristã, não se sentir, de certa forma, independente de Deus. Não se sentir que eu preciso de Deus, mas não preciso tanto assim não. Tenho o meu dinheiro, tenho minhas coisas, tenho meu trabalho, tenho saúde. Então é muito difícil uma pessoa rica, ela não se sentir independente de Deus. Porque quando somos ricos, irmãos, a gente pode arranjar e manipular as coisas a nosso bel prazer, do nosso jeito, do nosso gosto. Não se precisa muito de fé em Deus ou paciência de esperar por sua providência. Quando a gente tem tudo de um modo muito fácil, facilmente a gente é levado a esquecer de Deus. O conforto, nesse momento aqui, ele mais atrapalha do que ajuda. E a gente acha que tendo tudo, vai ser tudo bom. A gente vai poder servir mais a Deus. E não é assim. Não é por esse caminho. Há um perigo embutido aí, que se a gente não tiver cuidado, a gente não vai saber lidar com a fartura. A gente não vai saber lidar com a abundância. A gente não vai saber lidar com os dias que a gente tiver muito. E a gente vai abandonar a Deus. E a gente vai esquecer de Deus. Então, o cristão rico, ele deve se perguntar: até onde toda essa fartura que eu tenho, ela não prejudica a minha fé? Até onde todo o meu dinheiro não me faz me afastar de Deus, a olhar Deus com certa indiferença? Faça o teste. Olhe para um cristão rico, para alguém rico, e veja como a postura dele é uma postura de orgulho, uma postura de empáfia, uma postura de certa independência de Deus, como se ele não... Aliás, como se ele próprio fosse Deus. Faça esse teste. Então aqui está o primeiro perigo. Mas veja o segundo perigo, é a escassez. A escassez é outro perigo. A humilhação, a fome. E essa situação é tão difícil contra a outra. Por quê? Porque ela é perita em nos levar para longe de Deus, em lamúrias, reclamações, murmurações. Pergunto aos irmãos: quem naturalmente gosta de ser humilhado? Quem gosta de ser rebaixado? Quem gosta de ser desprezado? Quem gosta de não ter o que comer? Não ter o que vestir? De ser inferiorizado socialmente? Ou de ser magoado, insultado, ferido? Ou ver seus entes queridos pedir pão e não ter com o que dar? Quem gosta disso? Ninguém gosta. Absolutamente ninguém gosta de sofrer necessidade, dor física, ou saber que está com um câncer. Ninguém gosta. Quem gosta disso? A pergunta é: como suportar tudo isso sem perder o contentamento cristão? Porque Paulo está dizendo aqui que tudo isso ele passou. Ele foi humilhado, ele sofreu escassez, ele teve pobreza. E a pergunta é: Paulo, como é que eu faço para passar por tudo isso sem me prejudicar na minha vida com Deus? Paulo está dizendo muito claramente. Ele aprendeu o segredo de viver contente, apesar das circunstâncias. Ele não se deixava mais governar pelas circunstâncias ao seu redor. Não eram as circunstâncias que dizia como Paulo devia se sentir. Não eram as circunstâncias que governava as emoções de Paulo. Não era isso. É que agora, como ele diz aqui no capítulo 4, versículo 12, é que ele aprendeu a viver contente. Como? Tendo experiência. O Dr. Lloyd Jones disse que uma das maiores tarefas da vida é descobrir como sofrer todas essas coisas sem ficar amargurado ou ressentido, sem reclamações, aborrecimento ou amargura de espírito, e descobrir como não ficar preocupado ou ansioso. Pois bem, irmãos, descobrir isso não é tão simples para nós do século XXI. Por quê, pastor? Porque a nossa vida, ela tem sido organizada em muitos aspectos pelo mundo.
As nossas agendas têm sido organizadas pelo mundo, não mais pelas escrituras, não mais pela palavra. E mais nos tornamos dependentes desses aspectos que o mundo gera para organizar nossas vidas. Seja mais claro, pastor, me explica aí, seja mais claro como é isso aí. Então, preste atenção. O mundo é quem tem definido nossas prioridades, ou muito das nossas prioridades, valores e necessidades. Por exemplo, uma propaganda de TV entra no ar afirmando que a gente precisa comprar aquele produto. Que se a gente não comprar aquele produto, nós não pertencemos à sociedade dos inteligentes. Nós não pertencemos àquele nível social de pessoas que tem que comprar aquele produto. Então, se você não comprar, você está em desvantagem. Você é um atrasado, você é um retrógrado. Você não sabe? Então, isso vem até nós, irmãos, de tal maneira que rapidamente a gente é impelido a adquirir, a trocar de carro sem precisar trocar de carro, a trocar de celular sem precisar trocar de celular, a trocar de bolsa sem precisar trocar de bolsa. Por quê? Porque há uma pressão externa do mundo dizendo que se você não tiver aquilo, você está atrasado, você está fora, você está completamente rebaixado, você pertence a um nível inferior. É por isso que alguém disse que a TV é uma máquina de fazer doido. É uma máquina de fazer doido. Por quê? Porque a gente se torna tão dependente dessas coisas que o mundo diz que a gente tem aquela marca de margarina. Se eu não comer aquela marca de margarina, eu não sou feliz. Se eu não usar aquela marca de bolsa, se eu não usar aquele carro, se eu não tiver aquilo na minha casa, então eu não sou feliz. É isso que o mundo coloca para nós. E sabe o que é que isso gera na gente? Descontentamento. Passamos a viver descontentes, porque nossos valores são organizados pelo mundo. O que Paulo está dizendo é que ele é completamente livre dessas questões. A pobreza não abate, a riqueza não o exalta, nada disso o leva a vacilar na fé. Ele não depende nem de uma nem de outra coisa. Ele é autossuficiente nesse sentido. Ou seja, que sua vida não é controlada por essas coisas. Não é a TV que diz o que ele tem de ter para ele ser feliz. Não é a internet que diz o que ele tem de ter para ele ser feliz. Não, ele vive independentemente dessas coisas. Aliás, irmãos, até mais ou menos coisa de 15 anos atrás, a gente pode colocar assim, muitas coisas das quais a gente acha que não pode mais viver sem elas hoje, a gente vivia. A gente vivia e passava bem, né? Eu me lembro em 2003, quando, ali 2002, do ano 2000 para cima, que começou a surgir telefone celular, né? Então, a gente começou a ter uma ideia, começaram a nos vender uma ideia de que a gente não podia mais viver sem celular no mundo. Então, todo mundo tinha que ter um celular. Se você não tivesse um celular, meu amigo, então você é um alienado, você é de Marte. Porque aqui na Terra todo mundo está vivendo, tem que ter um celular, né? Mas hoje, ninguém quer mais o celular daquela época. 5G. A gente quer o celular, né? De hoje, smartphone, que faça tudo por nós. A gente já não quer mais. Por quê? Quem foi que gerou isso em nós? Quem foi que disse isso para nós, que a gente não precisa? Então, o mundo viveu até o ano 2000 sem essa onda toda de celular e vivia bem e passava bem. Mas alguém chegou e disse: você não será alguém se você não tiver um celular. Isso começou a gerar um descontentamento no nosso coração. E eu tenho que ter um celular, eu tenho que ter um celular. Me lembro quando eu era adolescente que surgiu uma sandália chamada Opanca. Eu não sei se vocês lembram dessa marca, Opanca. Seu Carlinhos era surfista, deve ter usado muito aí. Opanca, né? Então quem não tinha uma Opanca
era alguém assim, não, eu quero conversar contigo, não tem nem uma opanca, né? E eu me lembro que eu chorava para ter uma opanca. Eu dizia, mãe, eu quero uma opanca, mãe, eu quero uma opanca. Hoje me deu uma opanca e eu não quero. Né? Acabou-se. Então sabe, irmãos, quem gera esse contentamento cristão, esse descontentamento? O mundo vai organizando os nossos gostos, vai moldando aquilo que a gente deve ter. E a gente não pode permitir que o mundo faça isso com a gente. Olha, tinha um pastor americano chamado A.W. Tozer. Esse homem foi um dos cristãos mais exemplares do século XX. Esse homem nunca possuía um carro. Ele nunca possuía um carro. Ele era um pastor brilhante, magnífico, maravilhoso. O homem nunca possuía um carro e nunca deixou de servir a Deus por isso. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, que eu citei para vocês agora várias frases dele, ele só foi possuir seu primeiro carro no ano de 1950. 1950. E nem por isso ele deixou de ser um cristão piedoso e o maior pregador do século XX. Dr. David Martyn Lloyd-Jones. Irmãos, isso é a vida cristã. O Evangelho, em sua mais pura essência, ele ensina você a não ser mais controlado por essas coisas, por essas agendas do mundo, pelo que o mundo diz que é o que deve fazer você feliz ou triste. Não, você não é mais controlado e governado por isso. Você não vive mais debaixo disso. Por isso que Paulo nos exorta o quê? A alcançar essa posição de não dependermos do que acontece ao nosso redor, tanto ser estar humilhado quanto ser honrado. O que quer que venha, que venha. Isso não vai me mudar como cristão, não vai me abalar. E nós devemos cultivar essa gloriosa autossuficiência no bom sentido. E Paulo diz que o segredo é o quê? Contentamento. Aprendi a estar contente. Aprendi a estar contente, a não ser governado pelas circunstâncias. Isso é maturidade. Minha oração, irmãos, é que Deus nos dê a maturidade que deu ao homem do Antigo Testamento. Quem foi esse homem? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, por favor. Minha oração é que Deus nos dê a maturidade que deu a esse homem. Provérbios 30. Palavras de Agur é o nome desse homem. Veja o que diz o verso 7. Duas coisas te peço, ó Deus. É a oração dele, certo? Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E aí, esse é o primeiro pedido. Agora vem o segundo. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que acontecer que, estando eu farto, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Olha o perigo aqui, da riqueza, de se ter demais, da abundância. Estando eu farto, diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Que o Senhor, irmãos, nos dê essa maturidade. Nos dê a maturidade de viver contente em toda e qualquer situação. Mas você pergunta, pastor, como foi que Paulo e esse irmão Agur chegaram a essa maturidade de viver contente em qualquer situação? Como foi que eles chegaram a isso? E essa é a nossa segunda resposta, irmãos. Segundo lugar, é que o contentamento cristão, ele é algo que pode ser aprendido. Primeiro, Paulo está dizendo, não seja governado pelas circunstâncias. Ok, Paulo, e como é que eu não devo ser governado pelas circunstâncias? Paulo está dizendo, você precisa aprender. Aprender. Volte comigo, por favor, capítulo 4 de Filipenses. E eu quero que você
Por favor, grife essa palavra, no versículo 11. Digo isto não porque esteja necessitado. Outra tradução diz, não por causa da pobreza. Aí Paulo responde, porque aprendi a viver contente em todo e qualquer situação. Aprendi. Perceba, o fato é que Paulo não nasceu sabendo. Ele aprendeu. Ele foi instruído, como diz a versão revista e corrigida. Tem uma versão que diz, eu fui instruído. Ele não foi sempre assim, como nós também não somos. Ele aprendeu. E aprender isso aqui não é fácil para um homem como Paulo. Por que não foi fácil, pastor? Porque ele era um homem muito sensível. Paulo era um homem muito orgulhoso. E ele era um homem muito ativo. Paulo era um homem muito ativo. Então, nada seria mais triste para um homem como Paulo do que se encontrar agora encarcerado, sem poder fazer nada, sem liberdade de ação. Ele, que naquele instante era para estar sentado numa roda de filósofos intelectuais de sua época, quando ele escreve essa carta, Paulo está preso em Roma. E como é que um homem preso em Roma, ele pode escrever uma carta e dizer, aprendi a viver contente, estou contente, mas Paulo, tu está preso, mas eu estou contente. Por quê, Paulo? Porque eu aprendi. Eu não sabia, mas eu aprendi. Inclusive, irmãos, o imperativo do Evangelho, desde seus primórdios, é que a gente aprenda esse segredo. Aprenda, se a gente quiser servir fielmente a Deus. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Quando João Batista estava pregando, iniciou seu ministério pregando no deserto, um grupo de soldados veio a ele e disse assim, e nós, o que faremos para ser salvos? Então João Batista disse as seguintes palavras. Abra aí comigo rapidinho em Lucas, capítulo número 3. Lucas 3. Versículos número 14. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Contentem-se, em outras palavras, aprenda a viver contente com o que você ganha. E apesar do que você ganha, esteja satisfeito. Irmãos, nós temos de convir que os nossos maiores descontentamentos na vida nascem dessa questão do dinheiro, dessa questão econômica. Estamos sempre descontentes com o nosso salário. A gente sempre quer mais. Sempre quer mais. Sempre quer mais. Vez por outra, estamos envolvidos em greves, em reclamações, para melhorias de salário. Fica a me perguntar se isso não é, de certo modo, um princípio de ingratidão com o que você já ganha, com o que você já tem. Porque é isso que João Batista está dizendo aqui, ó. Esteja contente com o seu salário. Se contente. Porque se a gente não está contente no pouco, como é que a gente vai estar contente no muito? A gente nunca vai estar contente no muito. Se você reclama no pouco, você também vai reclamar no muito. Não tem por onde correr. Olha o que o escritor aos Hebreus escreveu aqui em Hebreus capítulo número 13. Hebreus 13, verso de número 5 e 6. Olha que coisa interessante nós temos aqui. Hebreus 13, verso de número 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Pastor, o que é avareza? Avareza é o amor ao dinheiro, aquele apego terrível, aquele apego realmente com todas, sabe assim, com todas as unhas, todas as garras no dinheiro, na riqueza. Muito bem. 13, 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm.
porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Olha o que o escritor está falando. Aprenda a ser contente com o que você tem. Então tem pessoas, irmãos, que elas não são contentes com o que têm, e para piorar, também não são contentes com o que são. Elas não são contentes com o que são. Quando os discípulos saíram para evangelizar, Jesus mandou eles para evangelizar em Mateus capítulo 10, Jesus disse as seguintes palavras para eles, para que eles não viessem a se escandalizar no caminho. Vá comigo, por favor, para Mateus capítulo número 10, Mateus 10, verso número 25. Veja, aqui primeiro nós falamos das pessoas que são descontentes com o que têm. Agora vamos falar com as pessoas que são descontentes com o que são, com a posição que ocupam. Mateus 10, verso de número 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamar o dono da casa de Belzebu, quanto mais aos membros da sua casa. Preste atenção aqui. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta ao servo ser como o seu senhor. Veja, o que Jesus está dizendo é: basta que vocês sejam discípulos, é o suficiente para serem perseguidos por meu nome. Em suma, Jesus diz que eles devem se contentar em ser discípulos, e como discípulos ser como o mestre. Qual é o nosso problema? É que nós nunca queremos permanecer na esfera em que somos colocados. Não nos contentamos e sempre queremos estar acima do mestre. Ser acima do mestre. Sempre ultrapassamos os limites para suprir os descontentamentos do nosso coração. Por exemplo, qual foi o grande problema de Adão no Éden? É que Adão não queria ser Adão, Adão queria ser Deus. O grande problema de Saul é que Saul não queria ser Saul, ele não queria ser apenas Saul, ele também queria ser Samuel. E aí foi sacrificar quando não era para ele sacrificar. A tristeza de Absalão foi a de não se contentar em ser Absalão. Ele queria ser Davi, porque ele queria ser rei. Ele não queria ser só o filho do rei, ele queria ser rei. Por isso que Tiago, em capítulo 3, versículo 1 diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vocês mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, aprenda-se a contentar-se na esfera em que Deus lhe chamou. Se Deus lhe chamou para certa posição, fique ali e espere. E deixe Deus trabalhar na sua vida ali naquela posição, porque Ele vai lhe pedir contas disso na hora certa. Então nós devemos aprender a nos contentar com o que Deus nos dá, e em ser o que Ele quer que nós sejamos. Isso é o que? Gratidão. Gratidão. Você já percebeu que a maioria dos nossos descontentamentos são exatamente frutos da ingratidão? É porque somos ingratos, temos inveja dos outros, ambição, egoísmo pecaminoso, ambição pecaminosa. Paulo está dizendo aqui que ele está livre disso, que ele aprendeu a estar contente em qualquer que seja a situação, ou posição, ou ambiente, ou condição. Ele está livre disso. Paulo não quer ser ninguém, Paulo quer ser apenas como o seu Senhor. Paulo, o que é que ele
Paulo quer ter, não importa se ele tem muito ou se ele tem pouco, em qualquer situação ele está contente. Aí você diz assim, como foi que Paulo aprendeu a estar contente? Como foi? Deixa eu dar 3 respostas rápidas para vocês. Primeiro, Paulo aprendeu a estar contente pela via da mais pura experiência. Paulo passou pela experiência. Veja no versículo 12 que ele diz que já tem experiência, tanto num extremo quanto no outro. No capítulo 12 de 2 aos Coríntios, ele diz que teve que conviver com um espinho na carne. O espinho estava lá na carne dele o tempo todo. Ele pregava com espinho, vivia com espinho, dormia com esse espinho, andava com espinho. Ele tinha essa experiência. Mas o fato é que ele estava recebendo uma lição de Deus. Ele precisava aprender a desfrutar da graça divina e que ela se aperfeiçoava nele por causa daquele espinho. Isso é a experiência. Então, uma pessoa que nunca teve câncer, ela nunca vai poder dizer com tanto impacto, vai poder testemunhar com tanto impacto o que é ter um câncer. Aquela pessoa que teve um câncer, sim. Por quê? Porque ela teve experiência com o câncer. Ela teve experiência do que é estar no leito de morte, ou do que é estar pelas vias médicas condenados à morte. Então, essa pessoa ela tem experiência. E alguns de nós, meus irmãos, são muito lentos em aprender, mas Deus, em sua bondade, alguém chegou a dizer, pode nos mandar uma doença, às vezes ele pode até nos abater para nos ensinar essa grande lição e nos levar à condição de viver contentes. Paulo se tornou um perito em quê, pastor? Em fazer do limão a limonada. Paulo pegava um limão e ao invés dele ficar reclamando do limão, ele pegava o limão e fazia uma limonada. É assim que o cristão deve viver. Nós devemos aprender a fazer com as experiências amargas da vida coisas boas para a nossa história. Nunca despreze aquele dia de cativeiro, nunca despreze aquele dia de fome, nunca despreze aquele dia em que você foi humilhado, pois foi ali que Deus estava lhe dando experiência para você aprender a viver contente quando você estivesse em toda e qualquer situação. Nunca despreze. Paulo sabia muito bem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como foi que Paulo aprendeu a estar contente? Pela experiência. Ele passou por aquilo. Então, ele viu que estar naquela circunstância e viver reclamando não adiantava de nada. Segundo lugar, como foi que Paulo aprendeu? Pela via do raciocínio lógico. E foi isso que acabei de dizer a vocês. Paulo sabia que ficar desesperado, entrar em pânico, arrancar os cabelos da cabeça, ia mudar em quê? Eu pergunto a vocês, a gente vai conseguir alguma coisa entrando em desespero? Quem disse que a situação, por mais horrível que seja, ela não passa com o tempo? Tudo passa. Quem disse que Deus não sabe das nossas dificuldades? Deus sabe. Quem disse que Deus é padrasto? Deus não é padrasto, Deus é pai. E como pai, ele me acompanha de perto. Porventura, irmãos, eu não sei que isso é uma lição de Deus para me ensinar alguma coisa? É assim que a gente deve pensar. Se eu estou passando por essa situação difícil, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. O que é que Deus está querendo me ensinar? Deus talvez esteja querendo me ensinar a ser menos ranzinza, ser menos orgulhoso, ser menos bruto no meu trato com as pessoas, ser mais sensível à dor dos outros, a confiar mais na sua bondade, na sua providência. Deus está querendo me ensinar alguma coisa e eu devo ir em busca disso, de querer aprender isso. Senão, eu vou apanhar de novo, e apanhar de novo, e apanhar de novo, até que eu aprenda, e talvez isso leve muitas dores. Então, quando você estiver diante de uma situação que esteja fora do seu controle, pense nisso. Comece a fazer perguntas. Senhor, o que é que tu está querendo me ensinar com isso? Que lição o Senhor está querendo
Me dá. E aí espere uma resposta de Deus e ele vai lhe orientando. Paulo aprendeu a fazer isso. Por isso que ele diz: aprendi a estar contente. Terceiro caminho por onde Paulo aprendeu a estar contente é que Paulo não tirava os olhos da eternidade. Paulo não tirava a esperança da eternidade. Veja comigo 2 textos rapidinho, por favor. Segunda carta dele aos Coríntios. Segunda carta dele aos Coríntios, capítulo número 4. No versículo número 18, Paulo diz assim. Aliás, vamos do 17, do 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Onde é que deve estar posta a nossa vista? Nas coisas eternas. E em Colossenses, capítulo número 3, se você puder ir lá rapidinho, Colossenses 3, versículo 2, Paulo vai dizer: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Pensem nas coisas lá do alto. Paulo acreditava nas promessas de vida eterna revelada nas páginas da Bíblia Sagrada. Ele acreditava. E eu acredito, irmãos, que os nossos descontentamentos são frutos, sabe de quê? De uma visão míope da eternidade. A gente pensa pouco nas coisas da eternidade. A gente vive tão focado com esse mundo, tão olhando tanto para as coisas desse mundo, que a gente esquece da esperança da glória. A gente esquece do que nos aguarda na eternidade. De que tudo isso aqui a gente não vai levar nada. De que nada disso aqui vai servir alguma coisa para a eternidade. Por isso que o escritor americano John MacArthur disse: é possível para nós como cristãos aprender a estar contente diante de qualquer situação. E não temos de esperar pela próxima vida para sermos capazes disso. Contudo, precisamos manter um pé na eternidade. Qual é o nosso problema? É que os nossos 2 pés estão nesse mundo o tempo todo. A gente nunca está com um pé aqui e um pé na eternidade. A gente está sempre voltado para o mundo, para as coisas do mundo, para as coisas dessa vida, para as coisas do aqui e agora. E ele está dizendo aqui que a gente deve lidar com as circunstâncias sempre por uma perspectiva da vida eterna. Ou seja, nunca tire os olhos da eternidade. Nunca tire os olhos do lugar para onde você está indo, para onde você está caminhando. Vocês lembram quando Jesus aparece no meio do mar e os discípulos ficam apavorados? É um fantasma! E Jesus disse: não, sou eu, sou eu. E Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, deixa que eu vá até a ti. E ele diz: vem. E enquanto Pedro estava olhando para Cristo, vendo Cristo, focado em Cristo, Pedro estava andando por sobre as águas. Mas tem uma hora que diz assim: e Pedro começou a olhar para as ondas, então começou a afundar. Esse é o nosso problema. É que a gente tira os olhos de Cristo e começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para as ondas, começa a olhar para os problemas e começa a achar os problemas grandes demais, as dificuldades grandes demais, e a gente esquece que Deus é muito, infinitamente maior do que qualquer dificuldade ou problema que a gente possa ter. Muito maior. Me responda, qual é o câncer que é maior que Deus? Qual é o desemprego que é maior que Deus? Qual é o problema que é maior que Deus? Não, não há nenhum. É para Cristo que a gente tem que olhar. Tem que aprender esse segredo. E é exatamente isso que a gente vai falar agora no nosso terceiro e último ponto, na nossa terceira e última lição. É o segredo. Qual é o segredo do contentamento?
que é que Paulo nos ensina como o segredo do contentamento? O segredo do contentamento cristão, irmãos, é a supremacia do poder de Cristo operando em nós e através de nós. Operando em nós e através de nós. Volte a Filipenses capítulo número 4, por favor. E ele diz no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo diz tudo. Não é vanglória isso aqui, é dependência de Cristo. Paulo não era o que era sozinho, mas por causa de Cristo. O fato é que ele conseguia viver contente em qualquer situação, mas se ele tivesse em Cristo. Então deixa eu prosseguir aqui e corrigir um ensino errado que as pessoas usam com esse versículo. Você já deve ter visto esse versículo escrito atrás de carro, em porta de geladeira, na entrada das casas, né? Em para-choque de caminhão. Muitas pessoas já escreveram esse versículo. Tudo posso. Um amigo meu tatuou no braço: tudo posso naquele que me fortalece. Só que essas pessoas fazem tudo isso, elas usam esse versículo de um modo equivocado. Porque elas acreditam que esse versículo significa que tudo lhe acontece por intervenções milagrosas. Tudo lhe acontece por intervenções místicas. Então assim, eles tomam esse versículo como uma varinha mágica que resolve tudo. Uma varinha mágica. E não é, esse versículo não é uma varinha mágica. Ele não é uma varinha de condão. Paulo aqui não se reporta a uma provisão miraculosa. Paulo está ensinando aqui o quê? A tolerância. Eu tudo posso. Esse tudo posso aqui é ter fome, estar alimentado, ter escassez ou ter abundância, ser honrado ou ser humilhado. Eu posso tanto uma coisa quanto a outra. Por que eu posso? Porque Cristo me fortalece para que eu tenha a capacidade de suportar isso. Quer seja a tentação de reclamar quando tudo está mal, quer seja a tentação de abandonar Deus quando tudo vai bem. Então, eu posso transitar entre essas duas circunstâncias porque Cristo me fortalece. Existe uma versão que diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá. Portanto, o que Paulo está dizendo é, de uma vez por todas, que o seu contentamento vem de Cristo. Cristo. É dele que vem a sua força e o seu poder. Se ele era suficiente para suportar alguma coisa, era por causa da supremacia do poder de Cristo operando nele e através dele. Cristo é o segredo de Paulo. Cristo é o segredo. É como escreveu John MacArthur. Ele escreveu um livro que o título é Nossa Suficiência em Cristo. Nós somos suficientes, mas em Cristo. Sem Cristo, nós somos completamente insuficientes. Então, irmãos, existia um escritor puritano chamado Henry Scougal, que ele escreveu um livro, A Vida de Deus na Alma do Homem. A vida de Deus na alma do homem. É isso que faz de um homem ímpio, vil e pecador se tornar cristão. O que é que faz um homem ímpio se tornar um crente? É que a vida de Deus entra nele. O que é que faz um homem e uma mulher conseguir suportar as dificuldades mais horríveis do mundo? É que a vida de Deus está nele. É que a vida de Cristo agora opera nele. A supremacia do poder de Cristo. Como é que a gente pode obter esse poder, pastor? Buscando. 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 E buscando. Buscando por meio de onde? Leitura das Escrituras, oração, comunhão dos santos, estando nos trabalhos da igreja, permanecendo firmes, andando com Cristo diariamente, aplicando tudo que está escrito aqui, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a usar, irmãos, o ainda que da Bíblia. Como assim o ainda que? O ainda que. 3 versículos para vocês aqui. Salmo 23, versículo 4. Lembra o que é que diz? Vá comigo no Salmo 23, versículo número 4. Olha o primeiro ainda que.
Nós precisamos usar isso aqui nos momentos, quer sejam bons, quer sejam ruins, mas a gente precisa aprender a usar o primeiro ainda que. A gente precisa aplicar isso nas nossas vidas. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse é o primeiro ainda que. Vá agora para Isaías, capítulo número 49. Isaías 49. Olha o segundo ainda que. Nós precisamos aplicar isso, irmãos, em nossas vidas, como resposta de fé. Olha o que Deus disse a Isaías. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eu preciso aplicar esse ainda que nos momentos mais difíceis da minha vida. Ainda que um câncer, ou seja lá o que for, me abale, ainda que isso aconteça, o Senhor jamais esquecerá de mim. Mas tem um terceiro ainda que. Vá para o livro de Abacuque. Abacuque. Abacuque, capítulo número 3. Abacuque 3, verso de número 17. Esse é um dos textos mais clássicos de toda a Escritura. Já estou quase encerrando, irmãos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que. Veja os três ainda que. Salmo 23, Isaías 49 e Abacuque capítulo 3. Ainda que tudo lhe vá mal, se você conhece o Senhor e descansar na força do seu poder, as circunstâncias não vão abalar você. Não vão abalar a sua fé. E você permanecerá firme como uma rocha. Haverá um poder especial da parte de Deus que lhe sustentará nas horas mais difíceis. Uma graça especial será dispensada nos momentos sumamente oportunos de dificuldade. Este é o segredo. Este é o segredo. Ainda que as coisas estejam ruins, eu posso suportá-las no poder de Cristo que me fortalece. Ainda que tudo vá mal, eu posso suportar no poder de Cristo que me fortalece a caminhar adiante. Então, irmãos, esse poder, deixa eu explicar melhor. Você sabe como funciona o marca-passo? Ele estimula as batidas do coração a voltar para o ritmo normal. Quando o coração quer bater fora do ritmo, o marca-passo vem e ajusta o seu coração para ele fazer o tum-tum lá, bem certinho, no passo regular. Assim é o poder de Cristo. Quando você já está caminhando, querendo cair, querendo desvanecer, então vem o poder de Cristo, ele toma e lhe coloca de pé novamente e você vai caminhando avante. Ou então deixa eu dar outro exemplo. Uma transfusão de sangue. Então, você perde muito sangue e nenhum remédio é suficiente para curá-lo. Você precisa de sangue, de uma transfusão de sangue. Então vem o médico e lhe infunde sangue, um novo sangue. E aí você então começa a viver novamente.
Assim, irmãos, é o crente. Quando ele está sem força, está sem poder, chegando ao fim, então vem Cristo e lhe infunde força, poder, e ele torna de volta a vida e passa a caminhar avante na marcha cristã. É assim que acontece. É isso que Paulo está dizendo. Sou capaz para atravessar todas as coisas por causa do poder de Cristo que é derramado sobre a minha vida constantemente. É por causa do poder de Cristo. Esse é o segredo. Conheça Cristo, ande com Cristo, gaste tempo com Cristo, viva com Cristo, busque a supremacia de seu poder, e aí sim você terá forças para continuar e perseverar até o fim, avante até aquele último dia em que Cristo lhe buscará. Faça da oração de um homem chamado Augustus Toplady, faça da oração de Augustus a sua oração, quando ele disse assim: quando eu exalar o meu último suspiro e os meus olhos se fecharem na morte, quando eu me elevar por caminhos desconhecidos e te contemplar no trono do juízo, rocha eterna ferida por mim, que eu possa me refugiar em ti. Quando os nossos olhos fecharem, irmãos, que possamos nos encontrar refugiados somente em Cristo, a ponto da gente poder dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ficar de pé. O cantor cristão da gente tem exatamente no final, na parte aí, na outra página, ao lado da confissão, tem um hino que a gente já cantou aqui e que ele nos leva a refletir sobre o contentamento cristão, sobre a viver contente em qualquer situação. Quando ele diz: se dá vida às vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O ingrato, ele não sabe contar as bênçãos. O ingrato, ele não sabe ver o tanto de coisa que Deus já fez. Ele tem sempre algo a reclamar. Para ele sempre tem algo fora do lugar. Ele nunca está contente. Mas nós não podemos viver nesse espírito. Todos conhecem esse hino? Muito bem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus bendito, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Ajuda-nos a colocá-la em prática e a vivermos contente com aquilo que o Senhor já nos deu. E assim, Senhor, caminhar de acordo com a tua vontade e não de acordo com a nossa.